Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Como foi colocado o tema para nós conversarmos, é, o ativismo religioso e os excessos de programações, né, na igreja. Eu vou defender a opinião de que realmente nós temos programações excessivas na igreja, nós temos um ativismo religioso muito forte, né? Muito talvez por conta de algumas igrejas que visam apenas arrecadar dinheiro, né? Enquanto mais reuniões, mais dinheiro pode ser arrecadado. Esse provavelmente pode ser um dos pontos, mas eu vou defender que realmente nós temos um excesso de religião, um excesso de reuniões religiosas. E o mais legal, o mais interessante é que a Bíblia ela nos dá a resposta para isso. De quantas vezes nós devemos nos reunir para estar adorando ao Senhor e estar diante do Senhor. Por incrível que pareça, a Bíblia nos responde isso muito claramente. E para começar agora com a minha exposição aqui, né, eu vou traçar todo o panorama bíblico para, enfim, eu poder chegar ao final da minha opinião, né, e do que eu estou defendendo aqui de forma clara e objetiva. Então, vou começar desde o Antigo Testamento e vou caminhar até o Novo para a gente poder entender de que maneira a Bíblia nos explica de como nós e com que frequência nós devemos nos reunir. Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. No verso 2 vai dizer que o Senhor construiu, fez toda a sua obra de criação e no sétimo dia o Senhor descansou. Ali a palavra descanso é a palavra Shabá, né, que foi traduzida como sábado, mas a tradução literal do Shabá é descanso, é um dia de descanso, né? Então o Senhor no sétimo dia ele descansou. E o descanso ali não tem uma conotação de ócio, né? Mas sim uma conotação de contemplação, né? De admiração daquilo que o Senhor fez. Então, no sétimo dia, o Senhor ele se deleitou, ele contemplou a sua criação. E por estar tão satisfeito naquilo que ele criou, né? Ele no verso 3 diz que ele abençoou o dia de sábado, o Shabat. Ele abençoou, ele o santificou. E santificar quer dizer o quê? Algo separado e exclusivo para o uso do Senhor. Então vejam que interessante. Em Gênesis, Deus, ele, no sábado, ele se deleita, ele contempla e ele fala para todo aquele que o segue que também ele deve ter essa prática de no Shabá ele parar para contemplar e descansar no Senhor, né? E como diz o verso 3, Deus abençoou esse dia, né? Deus, olha que interessante, Deus abençoou um dia. Deus derramou suas bênçãos sobre o sábado. E então, nós podemos perceber que o dia do Senhor, o Shabá, ele é um mandamento criacional, ele foi instituído na criação. Ele é antes da lei de Moisés. Não foi Moisés que instituiu o Shabá, foi o próprio Deus, né? Então, nós podemos ver aqui agora em Êxodo 16, 25, também no verso 26 e 29, que Moisés e todo o povo de Israel já reconhecia a guarda do dia de sábado. Então, Êxodo 16, nós estamos antes dos 10 mandamentos, né, antes da instituição da lei mosaica, e o povo de Israel já reconhecia o Shabat como um dia separado para o Senhor. Continuando agora em Êxodo 20, verso 8,
o sábado se torna o quarto mandamento. Irmãos, tenham muita atenção nisso que eu vou falar aqui com vocês. O quarto mandamento é um mandamento para guardar o dia de sábado, para guardar o dia do Senhor. O dia do Senhor não é só uma invenção, é um mandamento. Assim como quebrar um dos outros 9 mandamentos se configura pecado, adulterar, não respeitar o pai e a mãe, assassinar, né? O Senhor coloca bem ali no meio, no quarto mandamento. Ele diz que quebrar um dia, deixar de guardar um dia para o Senhor, também se configura, né, pecado. Continuando, Êxodo 31, verso 13, diz que o sábado se torna um sinal do povo de Deus, assim como a circuncisão é um sinal interior que as pessoas não veem, Deus instituiu o sábado como um sinal exterior, né, que todos ali que guardam esse dia têm uma aliança com o Eterno. Neemias 13:15. Neemias é aquele que nós conhecemos a história, que ele é aquele que vai ajudar, né, a restaurar os muros, né, de Jerusalém, aquele que vai chamar o povo para um avivamento, a um quebrantamento, vai chamar o povo de volta para a aliança, o povo que estava afastado. Então, Neemias, um dos pilares principais, né, vamos dizer assim, da sua reforma, é chamar o povo a guardar novamente o sábado, o dia do Senhor. E, inclusive, algumas pessoas tentam negociar nesse dia, e Neemias é bem radical, dizendo que ele não vai nem negociar com os outros povos, porque é um dia santo para o Senhor. Isaías 50, capítulo 56, verso 4, diz: Feliz aquele homem que guarda o sábado e guarda toda a sua aliança com o Senhor. Então, nós vemos que geralmente no meio dos profetas, quando o povo cai em idolatria e se afasta do Senhor, uma das primeiras coisas que o povo faz é deixar o culto e deixa de guardar o dia do Senhor. E constantemente os profetas, estão sempre chamando o povo a guardar novamente o dia do Senhor. Porque como nós vimos em Êxodo, o dia do Senhor é um sinal do povo de Deus. E é um dos principais mandamentos, né, que Deus sempre chama, porque dos mandamentos de 1 a 4, né, os primeiros 5 mandamentos são mandamentos de adoração ao Senhor. E os outros 5 mandamentos são mandamentos de convivência, como eu convivo com meu irmão. Os primeiros 5, como eu amo a Deus, e os outros 5 mandamentos, como eu amo ao meu próximo. E Jeremias 17:21, mais um profeta que exorta o povo a novamente voltar a guardar ao sábado. Nós temos Ezequiel 20, verso 12, que Deus novamente reforça para o povo que guardem o sábado, porque é uma aliança. Novamente, Ezequiel 23:38, Deus diz algo muito interessante. Deus fala para o seu povo: vocês estão profanando, olha que palavra pesada, vocês estão profanando os meus sábados. Olha como é que Deus pega esse dia e dá um pronome possessivo. Os sábados são meus dias que eu abençoei e pedi para vocês se deleitarem comigo nesse dia, vocês me adorarem, que vocês voltassem sua atenção para mim. Temos o profeta Amós exortando o povo que estava nos sábados de forma errada. Agora, partindo para o Novo Testamento, Mateus 12, verso 8, diz que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o dono absoluto dele. É Jesus quem reina e deve reinar no sábado. E agora nós vamos ver uma transição de como o povo tinha uma ordenança para guardar o sábado, mas no Novo Testamento esse dia agora se torna o domingo do Senhor.
E o primeiro texto que eu deixo para vocês é Marcos 16:9, que vai dizer o seguinte, que Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E assim como Deus cria em Gênesis e abençoa o sétimo, o último dia, agora não é mais no último dia, o dia da adoração. O primeiro dia será o dia da adoração, porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, no dia que o Senhor Jesus trouxe a nova criação, ele trouxe a redenção sobre toda a criação que antes era corrompida pelo pecado, né? É, Atos capítulo 20, verso 7, diz que era uma prática comum os cristãos se reunirem, inclusive Paulo, nesse texto, espera até chegar o primeiro dia da semana, no dia do Senhor, para partir o pão com seus discípulos e os outros cristãos. Então, era uma prática comum em Atos e nos cristãos primitivos se reunir ao sábado. 1 Coríntios 16, verso 2, diz que Paulo fala, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, no domingo, ou seja, prática comum aos cristãos também, além de Jerusalém, façam uma coleta, uma oferta para os irmãos que estão precisando em outras igrejas. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, né, é a primeira aparição de Jesus no meio dos seus discípulos, quando ele entra naquela casa que estava trancada e diz, Pai, seja convosco. Jesus, a primeira aparição do Jesus glorificado é no domingo. E também agora nos textos mais interessantes né, Apocalipse, capítulo 1, verso 10. João, o apóstolo, na ilha de Patmos, e ele diz que é no dia do Senhor que o Senhor lhe apareceu, dia do Senhor, né? E é o domingo é o dia do Senhor. Então, quais são os dias que nós devemos nos reunir, que fazer nossa adoração, nosso culto público? A Bíblia diz que é um único dia, né? Eu passei por todos esses textos, claro que nós podemos aprender muito mais sobre o dia do Senhor, mas para deixar bem claro que o Senhor ele estabeleceu um dia que ele deseja ser adorado. Um dia que nós devemos entregar o dia inteiro para Ele. Não é só uma escola dominical ou não é só no culto noturno. O domingo é o dia do Senhor. Então, o dia de culto é no domingo. É um dia que nós devemos deleitar. É um dia que nós devemos nos abster de atividades inúteis ou até mesmo para quem pode do seu trabalho secular, né, e guardá-lo para o Senhor. Lembrando que Jesus no Novo Testamento ele não destrói o sábado. O que Jesus faz no Novo Testamento é repreender os fariseus por guardar o sábado de maneira errada. No sábado é permitido trabalhar, né, de forma emergencial, é permitido exercer obra de misericórdia, como socorrer alguém, né? E no sábado é permitido você tirar o sustento para sua família, né? Mas os fariseus achavam que não se podia fazer nada, tem que ser um dia extremamente legalista e religioso. É aí que Jesus fala, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, sábado ou domingo, Deus fez para que o homem se deleitasse nele, não para que o homem se tornasse o escravo dele, né? E aí eu encerro aqui por aqui minha fala, espero que tenha ficado claro. É nisso que eu caminho e vejo que a Bíblia nos mostra que esse é o dia que o Senhor nos deu para se deleitar nele.